Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Nós estamos aqui mais uma vez começando um novo mês de junho chegando aí. Estou quase finalizando aqui meu período de isolamento do Covid. Hoje, o 13º dia. Graças a Deus, pela boa vontade de Deus, foi bem leve, tanto para mim quanto para Raquel. Agradeço aos irmãos pelas orações, continue orando para que depois da doença tem, né, um tratamento, cada um tem um tratamento diferente, e tomara que também não fique não fique gerando sequelas, que essa é uma doença que a gente tem que sempre pensar nas outras pessoas. A gente não fica doente, quem pega Covid, quem se contamina com Covid, ele não pensa somente em si, ele pensa nas mais de 400 mil pessoas que infelizmente perderam a vida com essa doença. Então a gente não pode brincar com ela, apesar de terem, a maioria dos casos serem leves. A gente tem que se colocar no lugar daquelas famílias, das pessoas que perderam seus entes queridos nesse período tão difícil da humanidade. Queria começar esse novo mês de junho falando sobre exatamente o que nós aprendemos com as dores, com as lutas que nós passamos. Mudei um pouquinho hoje o cenário, que a gente está ali numa reforma ali no quarto da bebê, mas eu queria que você nessa noite pudesse abrir aí sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 43 até o 48. Vamos falar hoje sobre, esse mês todo de junho, sobre as lições da dor. Vamos ver algumas histórias da Bíblia e de como as pessoas aprenderam com a luta e a dor que passaram. Hoje a gente vai ver a história da mulher do fluxo de sangue, a dor que ela passou, as lutas que ela passou para superar isso, e como Deus, como Jesus apareceu na sua vida de forma abençoada depois de tanta luta, e ela conseguiu então vencer essa hemorragia. Vamos ver aqui o texto. Lucas 8, 43 ao 48 diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e postou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Esse é o texto de hoje, as lições da dor que vamos tirar aqui desse texto. Vamos orar para que Deus nos torne capaz de traduzir essa palavra para os nossos dias. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que temos de ministrar, mesmo distante dos nossos irmãos, a vontade de estar perto, a vontade de estarmos reunidos, mas infelizmente esse momento não é possível. Que o Senhor nos abençoe para que cada irmão que parou esses minutinhos para ouvir a Tua palavra possa aprender também, e aqueles que passaram pela dor do Covid e outras dores possam também listar aquilo que o Senhor ensinou nesse tempo de dor. Em nome de Jesus, amém. Então, existem muitas lições que podemos tirar da dor. Provavelmente as mulheres têm um DNA da dor, né? Isso faz delas guerreiras diante de um mundo cheio de tanta dor. A mulher, ela parece que tem uma força sobrenatural. Eu duvido algum homem aguentar pelo menos as dores de parto. E aí exatamente esse texto que eu queria ler para vocês também, que lá em João capítulo 16, verso 21 a 22, diz assim: A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém mais lhe tirará essa alegria. Então Jesus falou aqui, né, no texto de João, né, o Evangelho de João falou que as mulheres, elas têm essa capacidade de resistir à dor.
né? E elas foram feitas realmente, parece que, para resistir a essa dor, o que deveria levar os homens a valorizar ainda mais aquela que foi escolhida para ser a mãe de seus filhos. Afinal, querendo ou não, elas que escolhem. Os homens acham que escolhe a mulher para casar, mas na verdade, mesmo que a gente que peça para casar, elas é que escolhem você. Então, homem, se você for escolhido, se você já é pai e sabe, não entenderia, nem suportaria a dor que é de dar à luz, valorize a sua esposa, porque o negócio é complicado, né? Para quem já teve essa situação, os homens deveriam realmente valorizar muito. E se pudéssemos entrevistar a mulher do fluxo de sangue, o que ela diria? Diante de tamanho sofrimento, né? 12 anos passando pela dor, pelo sangramento, o que ela diria se a gente perguntasse qual o sentimento dela? Afinal, a gente sabe que existe muita gente que convive com a dor de forma crônica, né? Mas a gente não pensa nisso quando a gente está com saúde. Quando a gente está com saúde, a gente não para pensar em nada, a gente simplesmente se movimenta, vai fazer caminhada. Quando a gente é jovem, a gente às vezes até exagera na dose, às vezes na quantidade de exercício, em muitas atividades, fica exausto, mas isso é bom, o corpo tem que se movimentar realmente. Mas quando vem as primeiras dores, a gente às vezes não suporta, não aguenta essas dores. Sabemos que a gente tem que cair, tem que se machucar, isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Porém, quando alimentamos vícios como a bebida, a droga e a má alimentação, podemos ter a convicção de que a conta um dia vai chegar. Muitas vezes mais cedo do que a gente espera. Esses dias eu vi uma reportagem de uma atleta de vôlei da seleção brasileira, Paula Pequeno. Teve um desgaste no quadril. Ela tem 39, se não me engano, 39 a 40 anos. Então, o que os médicos disseram? Que devido ao alto índice de esforço, porque ela é uma atleta, né, de alto nível, ela praticava o vôlei, e aí teve que parar. Na reportagem mostra ela aproveitando o seu tempo com a família, que foi muito pouco durante a sua trajetória, durante a sua carreira no mundo do vôlei. Portanto, às vezes, nem precisa a gente se esforçar muito. Às vezes, o seu DNA, o DNA de uma pessoa, não é capaz de resistir. Então, essa doença que ela teve, segundo os médicos, só aparece depois dos 60 e apareceu antes dos 40. Ou seja, cada corpo, cada ser humano, cada DNA, cada formação humana tem uma forma diferente de resistir à dor. Mas Deus sabe, Deus te conhece, foi Ele que te formou. E, tendo ou não poucas dores, a gente tem que aprender com elas. E eu tenho certeza que essa mulher aqui do texto que nós lemos, ela aprendeu muitas coisas diante dessa dor. Lições que aprendemos sobre dor é que nós precisamos ouvir mais a Bíblia. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, 40, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que procurar ter a moderação, porque senão realmente a nossa saúde, o nosso corpo não aguenta. Agora, diante do Covid, as pessoas que tiveram a doença de forma leve, às vezes ficam menosprezando a doença, menosprezando aqueles que não resistiram, né? Esse não é um papel de um cristão, de uma pessoa que conhece a Deus. Nós temos que respeitar a individualidade. Às vezes há pessoas que têm comorbidades acima do peso, e até pessoas que viviam, né, tinham vida ativa, pegaram a doença e não resistiram. Então cada corpo é tratado de uma forma diferente. Então é por isso que a gente tem que aprender. Se você resistiu ao Covid de forma leve ou de forma mais difícil, mais complicada, valorize da mesma forma a sua cura. Eu hoje, né, no 13º dia aqui da doença, eu continuo glorificando a Deus, louvando a Deus. E se tivesse ido para o hospital, seria a mesma coisa. Então, voltando aqui à nossa pergunta para a mulher do fluxo de sangue, será que será que ela poderia dizer que essas lições ela levou para a vida dela? Foram 12 anos, minha gente, de sangramento. A gente sabe que a pessoa que tem esse tipo de problema é uma pessoa que deve viver muito fraca. Então, acredito que eu coloquei aqui 3 coisas que eu acredito que ela possa ter aprendido diante dessa luta que ela passou de 12 anos. Primeiro, perseverança.
ela tentou de tudo que estava sobre suas mãos e não abriu mão. Ou seja, parecia ser uma mulher de posses, afinal o texto diz que ela gastou tudo o que tinha. E mesmo fraca, que é comum a esse tipo de doença, onde a pessoa perde muito sangue, ela saiu de casa, soube que Jesus estava curando, tocar no manto, tocar nas vestes de Jesus. Então, a outra coisa que ela deve ter aprendido nessa luta que ela passou uma grande lição foi a fé. O texto diz aqui no verso 48, então Jesus disse para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então essa é uma das lições da dor. Tem gente que está doente, está em momento de dor e mesmo assim não abre mão, né? Não quer dar o braço a torcer, mas a maioria, diante da dor, a fé começa a remover montanhas. A pessoa ora mais, busca mais a Deus, conversa mais com Deus. Então, alguns podem dizer que foi vergonha dela ter tocado no manto de Jesus de forma secreta. Não acredito que seja desse jeito. Acredito que a sua fé foi tão grande que, mesmo diante de tanta dor, ela não se achava digna de ser curada. Por isso ela recebeu tamanha bênção. Porque o fato de ela tocar nas vestes de Jesus e voltar para casa tem um significado também de que a pessoa, quando quer uma bênção, ela não se coloca como digna da bênção. Ela não se coloca como, eu mereço. É tão complicado a gente usar essa expressão eu mereço, porque a Bíblia, se a gente for pela palavra de Deus, o que a gente merecia era a morte e o inferno. Mas Jesus nos lavou e pela sua misericórdia nos salvou. Então a gente merecia era o inferno, mas Jesus nos deu o céu por herança. Então essa mulher, depois de tantos anos de luta, ela desabafa, ela chega aos pés de Jesus, ela toca no manto e daquele momento ela simplesmente iria sair embora e ninguém ia saber de nada, mas ela sentiu que foi curada. E aí Jesus, quando percebeu, de mim saiu o poder, porque Jesus queria conhecer tamanha fé daquela mulher, que foi capaz de enfrentar aquela multidão que estava ao redor de Jesus para simplesmente tocar no manto. Então, outra coisa importante é o reconhecimento dela da sua impotência. Aqui no verso 47 diz assim: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ela foi tremendo e prostou-se aos pés de Jesus. Você já percebeu quando estamos aliviados, nos dobramos? Quando a gente tira como se tirasse um peso das nossas costas. Você vê final de futebol aí, quem gosta de futebol, Copa do Mundo, final de torneio, quando termina o jogo, que o jogador conseguiu a vitória, ele se dobra, ele se esparrama no chão, como se ele tivesse tirado um peso das costas, um alívio. Quando a gente supera uma doença, quando a gente supera um momento de dificuldade, quando a gente consegue vencer algo que a gente estava há muito tempo batalhando, a gente respira profundamente. Então, essa mulher, ela demonstrou essa impotência, porque ela não podia esconder mais de ninguém. Jesus agora tornou público aquilo que somente ela ia saber. Somente ela ia para casa, ia ser curada, e depois ela ia contar o testemunho. Mas Jesus fez questão de dizer: a sua fé lhe curou. É como se Jesus dissesse: não precisa ter vergonha, não precisa ficar preocupado com o que vão falar, porque agora você recebeu aquilo que você veio buscar. Saber que Jesus, ele tem esse cuidado individual com cada ser humano. A gente às vezes não percebe, mas Jesus, ele tem um cuidado especial com o seu povo de forma individual. Então, se você acha que Jesus, ele responde a oração de ruma, respondendo tudo ao mesmo tempo, não, ore especialmente, diretamente com Jesus, porque ele recolhe, ele sabe, ele é onipresente, onipotente e onisciente, ele sabe o que você quer, mas você às vezes não quer pedir. Então, meu irmão, aprenda com a dor. Se você passou pela dor, aprenda, faça como essa mulher. Esse sentimento de alívio talvez fosse esse sentimento que aconteceu na vida dessa mulher, que durante anos lutou para viver sem dor.
como eu falei no início, existem hoje mais de 35% de pessoas no Brasil convivem com dores crônicas. O que é uma dor crônica? É uma dor que ela não para, ela só é renovada, ela convive com aquela dor 24 horas. Se não me engano, o pastor ele, né, ele vive esse tipo de dor com aquele problema que ele tem no braço. Então, tem pessoas que convivem com a dor e meio que se acostumam com a dor. Claro que a gente não pode dizer isso, né? Ninguém pode se acostumar com a dor, mas aquilo mexe com a mente das pessoas, aquilo mexe com o dia a dia dessas pessoas. E com certeza esse percentual aqui, a maioria são mulheres. Tem aquelas enxaquecas, né? Dores aí que nunca tem fim. Então, você imagine, né? A situação dessas pessoas. Então, elas têm que aprender também com isso. Então, esse mês a gente quer que você reflita sobre tudo que as dores que você passou na vida. Afinal, todo mundo que passou por essa terra aqui sentiu algum tipo de dor, a dor da perca, a dor de uma doença. As dores simplesmente sobrevêm sobre nós, porque o mundo caído, ele nos fez viver num mundo de dores. E o próprio Jesus, a Bíblia diz lá no Isaías que Jesus era um homem de dores. Então, Jesus sentiu as dores que você sentiria se levasse aquelas chibatadas, aquelas chicotadas lá no dia que Jesus foi preso. Então Jesus nos mostrou que através da dor, mesmo que a gente não busca ter dor, a gente não busca ter sofrimento, né? Pelo menos a maioria, né? Porque parece que tem gente que ignora a doença e às vezes quando está dentro dela, fica pensando, por que eu fiz isso? Né? Por que eu me expus tanto a essa doença? Então a gente não procura viver em dor, mas a gente tem que aprender a conviver com ela. Se algum irmão aí quiser compartilhar com os outros aqui nas próximas quartas-feiras, o que você aprendeu? Você que passou pelo Covid, você que passou pela dor, independente se você foi ou não para o hospital. Eu aprendi muita coisa, vou estar contando aqui durante as quartas-feiras. E uma das coisas mais importantes é que Deus ouve as nossas orações, que Ele cuida de nós e que, dependente do tempo que a gente ficou enclausurado e em isolamento, a gente sabe que tem que viver um dia de cada vez, agradecendo pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas, mas sempre sendo grato pela vida. Porque se ainda estamos vivos, se você passou pela doença, se você ainda não passou, saiba que Deus é quem cuida da tua vida e você estará vivo enquanto Ele quiser. Se cuide de todas as formas possíveis, usando máscara, tendo distanciamento, mas no dia que você tiver a doença, clame mais ainda a Deus, para que Deus possa te ensinar algo. Foi isso que eu pedi a Deus e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Que Deus abençoe, dê uma ótima quarta-feira para todos. Queria orar pela sua família, pela sua casa e agradecer pelas suas orações aqui por mim, pela Raquel. Graças a Deus estamos finalizando o período de isolamento, estamos num processo de cura. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade que tenho aqui de falar aos meus irmãos, que a tua igreja continua de pé, aqueles que guardam esse tempo, as quartas-feiras, para ouvir um pouco da mensagem, da palavra de Deus, possa se sentir um pouco alimentado. Sei que nem se compara com a nossa reunião, com o nosso abraço, nem se compara com nossas quartas-feiras ali na igreja, onde nos reunimos com poucas pessoas, mas com tanto amor. Mas no tempo certo estaremos voltando, nos reunindo e tendo a oportunidade de celebrar a vida e a presença do Mestre em nosso dia a dia. Nos dá um restante de noite em paz, abençoe uma quarta-feira cheia da presença de Jesus para todos. Em nome de Jesus. Amém. Ótima quarta-feira a todos, se cuidem e não deixem de orar pela vida daqueles que estão nos hospitais e pelas pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego e que infelizmente nesse período perdeu, o seu emprego. Nossas cestas, tá? Se você quiser contribuir com as nossas cestas, no final do vídeo você vai ver aí como você pode contribuir para a gente comprar cestas e abençoar as famílias carentes que chegam ali na igreja pedindo ajuda. Ótima noite para todos.